Olá, meu nome é Fernanda, eu sou professora de ciências e nessa aula nós vamos entender um pouquinho sobre as cadeias alimentares. Então, o objetivo dessa aula é entender o que é uma cadeia alimentar, quais são os integrantes da cadeia alimentar e quais são as relações que são estabelecidas entre esses integrantes. Então, primeiramente, a gente precisa entender um pouquinho e imaginar de onde vem a energia que a gente utiliza para a nossa vida. Então, quando a gente utiliza a energia para as nossas atividades durante o dia a dia, a gente imagina de onde é que vem ela. Então, primeiramente, nós sabemos que a energia vem do alimento. Então, é a partir da nossa alimentação é que nós adquirimos a nossa energia para que nós consigamos brincar, a gente consiga jogar videogame, a gente consiga estudar. Então, os alimentos vão ser uma fonte muito importante de nutrientes, de vitaminas, de açúcares, que são essenciais para a nossa sobrevivência. Então aqui nós temos o exemplo, por exemplo, de um tigre. Esse tigre, ele está se alimentando de uma carne, pode ser de algum animal que ele caçou, por exemplo, e essa carne vai ser uma fonte de proteínas para ele. Então vai ser uma fonte de energia para que ele consiga sobreviver. Para que ele vai utilizar essa energia? Para sobreviver no ambiente que ele está, para conseguir caçar mais vezes, para reservar energia, para conseguir se reproduzir. Então a gente tem aí o tigre como um exemplo de animal, um mamífero, que vai se alimentar dessa carne e utilizar dessa energia. Temos um outro exemplo aqui também, esse menino ele está tomando uma sopa, essa sopa que é uma fonte de nutrientes, de vitaminas, ela vai ser muito importante para que ele tenha energia para fazer as atividades dele. Então, é a partir do alimento que ele vai conseguir ir para a escola, que ele vai conseguir brincar com os amigos, que ele vai conseguir ajudar em casa, e que ele vai conseguir arrumar o quarto dele, porque ele vai conseguir viver e fazer as suas atividades tranquilamente, por conta do alimento, por conta da energia. Então, além disso, nós sabemos que os seres vivos, eles são separados a partir do tipo de alimento que eles consomem. Então, do que a gente chama de dieta alimentar. Então, a dieta alimentar, ela vai ser determinada ali pelo estilo de vida que aquele animal tem, pela anatomia, pela estrutura do corpo daquele animal. Então, nós temos ali um exemplo, os herbívoros. Os herbívoros, eles são animais que vão se alimentar apenas de vegetais, ou seja, vão se alimentar apenas de plantas. Nós temos aqui um exemplo do coelho. Esse coelhinho, ele vai se alimentar de um vegetal, de uma plantinha, e a partir dessa planta, ele vai conseguir obter energia para sobrevivência. Um outro animal aqui, por exemplo, a girafa, ela vai, a partir das folhas das árvores, conseguir ter energia para a sua sobrevivência. Então, a gente tem aí o primeiro exemplo de dieta alimentar que temos nos seres vivos, os herbívoros. O próximo tipo de dieta alimentar são os carnívoros. Os carnívoros são animais que se alimentam exclusivamente de outros animais, ou seja, se alimentam de carne. Então, a gente tem algum exemplo aqui do leão. Quando a gente pensa em carnívoro ou um animal que é caçador, o primeiro animal que vem na nossa mente, muitas vezes, é o leão. Então, ele está lá na savana, ele vai caçar os animais, ele vai precisar de energia para proteger o território dele, para proteger os filhotes, para conseguir se reproduzir, para conseguir caçar mais vezes. Então, a partir da energia que ele obtém do alimento, que é da caça, ele vai conseguir sobreviver. Um outro exemplo aqui de animal que é carnívoro é o jacaré. O jacaré, ele vai ali para viver no ambiente que ele está, para conseguir nadar, para conseguir caminhar ali pelo ambiente terrestre e para conseguir se reproduzir e tudo mais, ele vai precisar se alimentar. E é a partir do alimento que ele vai ter a energia necessária. Um outro exemplo que nós temos são os onívoros. Os onívoros são animais que, ao contrário dos carnívoros e dos herbívoros, que possuem uma dieta um pouquinho mais restrita, eles vão se alimentar de vegetais e de animais. Então, nós temos aí um tipo de alimentação que é de carne e de planta, por exemplo.
Então nós temos aqui um exemplo que é o porco. Esse porquinho, ele vai se alimentar de plantas e de outros animais. Então aqui a gente já imagina o ambiente que ele está vivendo, que ele tem uma alimentação um pouquinho mais ampla. O avestruz, ele é um animal que vai se alimentar de insetos, vai se alimentar de sementes, de plantas. Então a gente chama ele de onívoro, porque ele também tem uma alimentação um pouquinho mais ampla. Então, sabendo disso, como que essa energia ela é passada para frente a partir dos outros animais, por exemplo? Então, como que essa energia ela passa de um animal para o outro e como que o animal obtém essa energia? A partir das cadeias alimentares. Então, o que é uma cadeia alimentar que eu falei lá no começo? Uma cadeia alimentar vai ser uma forma de representar a interação que acontece entre os seres vivos no momento da sua alimentação. Então, a gente tem aqui uma transferência de energia. Desde lá da plantinha, que a partir da fotossíntese produz o seu próprio alimento, até o carnívoro, que vai se alimentar de outros animais. Então, a gente tem aí um esquema, que é a cadeia alimentar, que vai facilitar o entendimento dessas relações. Então, é a partir dela que a gente vai conseguir entender quem se alimenta de quem e onde que ela começa e onde que ela termina. Então, quais são os integrantes de uma cadeia alimentar? Primeiro, nós temos os produtores. Eu já comentei da plantinha aqui algumas vezes. Ela é um ser vivo produtor em uma cadeia alimentar, porque ela vai produzir o seu próprio alimento. Então, a partir da luz do sol, ela vai fazer a fotossíntese, obter energia e produzir o seu próprio alimento. O consumidor primário vai ser o animal que se alimenta do produtor. Então, é um animal que pode ser herbívoro, por exemplo. Então, ele vai se alimentar da planta, se tornando um consumidor primário. O consumidor secundário vai ser um animal que se alimenta do consumidor primário. Então, aqui nós temos a primeira fase de um animal se alimentando de outro. O consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário é um animal que se alimenta do consumidor secundário. Então, aqui a gente já tem um pouquinho esse avanço nessa escadinha. Pode ter mais para frente? Pode. O consumidor quaternário pode se alimentar do consumidor terciário. Então, a gente tem uma transferência de energia desde o produtor até o último consumidor, por exemplo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar no esquema que a gente conhece. Então, nós temos aqui o produtor, que vai ser a plantinha, e os animais que vão constituir essa cadeia alimentar. Onde tudo vai começar? A partir da energia do sol, como eu disse, a plantinha ela vai obter energia realizando o processo de fotossíntese. Então, realizando a fotossíntese, ela obtém energia para a sobrevivência. Em que momento que a gente vai saber que vai ser uma transferência de energia ali? A partir do momento que esse grilo, por exemplo, se alimentar dessa planta. Então, se alimentando dessa planta, ele obteve essa energia e nós caracterizamos ele como um consumidor primário. Então, o grilo é um consumidor primário porque se alimentou do produtor. Consumidor secundário, nós nomeamos aqui o sapinho, por exemplo, que vai se alimentar de um grilo, vai se alimentar de vários grilos. Então, a gente denomina ele de consumidor secundário, porque ele vai se alimentar do consumidor primário. O consumidor terciário, ele vai se alimentar do consumidor secundário. Então, aqui a gente tem uma cobrinha que vai se alimentar do sapo, por exemplo. Então, aqui nós temos o consumidor terciário. Então, nós temos aqui um exemplo de uma cadeia alimentar e como ela se constitui, como essa transferência de energia acontece. Tá? Muito obrigada, até a próxima aula.